Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo, né? Conteúdo do sexto ano. Desta vez nós vamos estudar o capítulo 7, página 326, né? Que fala sobre as atividades econômicas e os recursos naturais, tá ok? Hoje a nossa aula vai ser curtinha, porque eu estou fazendo análise do restante do conteúdo, né? Que ainda temos, e também para analisarmos algumas questões, né? Das últimas, de como serão as últimas avaliações. O que a gente vai poder fazer, né? Então, vou ver a questão de passar alguns trabalhos para algumas pessoas que estão com notas baixas, apesar de que todos tiveram tempo suficiente para fazer todas as atividades, mas eu estou pensando numa outra forma. Mas vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Então, gente, as atividades econômicas e os recursos naturais. Por que foi colocado assim? Porque as atividades econômicas, ou seja, aquelas atividades que nos dão os nossos recursos econômicos, elas estão ligadas aos recursos naturais que temos. A partir do momento que nós temos algum recurso natural, que nós temos algo que a gente pode trabalhar, modificar e passar para frente, ou seja, vender, que nós, a partir do momento que nós podemos daquilo ali tirar o nosso sustento ou aumentar a nossa economia, é considerado um recurso natural ligado às atividades econômicas. O texto de vocês, ele fala sobre o trabalho e a transformação das paisagens. De que forma? Ele diz que o trabalho do ser humano é uma ação transformadora. Ou seja, as pessoas elas trabalham sempre, como eu já havia falado, sempre com o objetivo. Com o objetivo de quê? De garantir a sua subsistência, tá? Sempre o interesse é em busca do sustento. O objetivo é o sustento, atender às necessidades. Então, o homem, ele extrai da natureza tudo aquilo que ele vê que é essencial para a sua atividade, para o seu sustento, né? No caso, para a sua necessidade e seu sustento. E aí o texto diz aqui que é por meio do trabalho que o homem modifica a paisagem. Então, ele não sai modificando aí da forma que ele quer. Claro que a gente sabe que tem a forma predatória, tem a forma de utilizar a natureza de uma forma que vai desgastar, devastar e desgastar também. Então, mas aqui se trata de uma questão de trabalho, né? O homem, a princípio, ele tira da natureza aquilo que ele vê que vai servir para ele. E aí o texto diz que com isso ele vai tirando uma coisa de um lugar, colocando em outra, transformando aquilo que era paisagem natural, e aí se torna a paisagem humana, e o conjunto dessa paisagem humana e ou cultural e da paisagem natural é o que nós chamamos de espaço geográfico. Então, o que é o espaço geográfico? É o espaço resultante da relação das sociedades humanas com a natureza. Como eu disse, é aquele espaço que é resultado da transformação do homem. E esse trabalho, né, essa relação que o homem tem com a natureza, diz que o que direto ou indiretamente é a formação, né? Que formação ele tem, que tipo de transformação ele vai utilizar. Formação que eu falo não é formação em nível de estudo, e de certa forma indiretamente é também. Mas eu falo de formação de o que ele tem, o que ele traz, qual a bagagem que ele tem, que conhecimento ele tem do meio em que ele vive para ele fazer essa transformação. Na página seguinte, vem falando sobre as atividades econômicas em si, né? E o uso intensivo desses recursos naturais. Então, nós vamos falar das atividades econômicas, tá? E de como os recursos disponíveis na natureza são utilizados. Então, gente, o crescimento da população, como o texto disse, o crescimento da população fez com que a vida se tornasse cada vez mais urbana, fez com que o homem modificasse aquilo que era natural, né, para construir casas, construir pontes, construir
rodovias, ferrovias, para que nós, né, pudéssemos ir atrás daquelas atividades, daquilo que serviria para o nosso sustento. Então, cada vez mais, o espaço ele foi deixando de ser natural, se tornando um espaço mais urbano. E baseado, como o texto diz, baseado no consumo dos produtos, daquilo que nos que é incentivado, né? Que nos incentiva a usar cada vez mais determinados produtos, né? Determinados produtos da natureza, e assim a gente foi retirando, a gente foi explorando esses recursos do planeta. Os recursos naturais que o texto fala são os recursos naturais, né? Aqueles que são renováveis e não renováveis. Então, qual é a diferença? O texto até fala aqui que, geralmente, cada produto que consumimos, há um ou mais recursos que foram explorados. Ou seja, a gente utilizou também matérias-primas diversas para a fabricação de determinados produtos. E então nós vamos ver o que são esses recursos. Recursos naturais não renováveis. O que são eles? São os que se nós formos utilizar ele no total, utilizarmos tudo que tem, eles poderão se esgotar, ou se eles voltassem, né, a produção novamente, iria demorar. Ou seja, se nós pudéssemos renovar, demoraria tanto tempo que não alcançaria toda a nossa geração, né, toda a humanidade. Então, são milhões, bilhões e bilhões de anos que alguns recursos precisam para se recuperar, para voltar à Terra. E por isso eles são chamados, todos aqueles recursos que são usados e depois se esgotam, são chamados de não renováveis. O nome já diz, não renováveis, ou seja, não se renovam. Ou se eles se renovam, eles demoram muito, muito, muito tempo. E os recursos renováveis, o nome já diz, são aqueles que, conforme o ciclo de uso, conforme nós vamos usando, eles vão, né, sendo renovados na natureza. E o texto cita aqui a água. A água é um recurso renovável. Por quê? Porque existe um ciclo fechado da água. Chove, a água cai pela superfície, corre pelos rios, evapora, forma nuvem, precipita, cai, tudo novamente aqui. Então, a água é um recurso renovável. A gente sabe que ela se renova em poucas horas. Mas alguns produtos a gente sabe que não se renova, como é o caso do petróleo. Né? Precisa de bilhões e bilhões de anos para ele se renovar. Então, nós não vamos contar com isso. Por isso que o texto fala aqui que alguns materiais, o homem foi criando essa consciência, né? Para que alguns materiais, como metais, vidro, fossem, como a gente sabe que eles passam por um processo, né? Que dá para ser usado novamente, processo chamado de reciclagem. Então, ficou como sugestão para utilizarmos determinados produtos, aqueles que podem ser reciclados. Em seguida, o texto fala sobre os recursos hídricos, que é um recurso, como eu já citei, a água, no caso, é um recurso renovável. Ou seja, claro que aí você pode dizer, mas tem lugar que nem tem rio que secou. Como você pode dizer que renova? Claro, dependendo do lugar, né? Vai ter lugares que não vai ter esse poder rápido assim de renovação, mas no geral a água é um recurso renovável. O solo cultivável. O que o texto diz aqui? Que o solo, né, é o resultado, né, da fragmentação das rochas e sua formação leva milhões de anos. E a sua fertilidade também, ela pode ser degradada, né? Conforme os produtos que são usados, pode fazer com que o solo não seja, perca a sua capacidade, né? Então, aí diz, ele é indispensável para o cultivo, né? Então, por isso, ele se renova. Deixa eu ver aqui. Pronto, me achei. Então, gente, ele se renova. Só que
ele demora muito tempo e, por isso, há sempre o alerta para que possamos utilizar os recursos de uma forma, né, que não deteriore assim tanto o solo, mas ele se renova. É um recurso que se renova, tá? Recursos minerais. Aí o texto vem falando sobre que o ser humano, né, ele aproveita os diversos minerais, né? Então, os recursos minerais, alguns deles, né, são renováveis, outros não. Aí o texto fala sobre os recursos minerais metálicos e não metálicos. Então, metálicos tem a prata, ouro, ferro, o nome já diz, é metálico, né? Não metálicos são os outros recursos, como, por exemplo, um recurso mineral não metálico, petróleo, certo? A água, por exemplo, né, como a gente já viu citado, então são recursos que são recursos minerais, né? E que alguns deles não são renováveis. Outros recursos que nós podemos também citar como recursos como recursos da fauna e da flora. Como o texto fala, né, as plantas, os animais são recursos naturais também indispensáveis para o homem. Né? E algumas sociedades utilizam isso diretamente, como no caso dos indígenas e outros povos que vivem mais em matas fechadas. Né? Então, eles utilizam a caça, a pesca, a coleta de frutos, e são recursos que se renovam. Esses recursos, eles muitas vezes são até explorados, como o texto fala, né? Com respeito, né, às leis ambientais, mas muitos deles as pessoas se utilizam de forma que não tem como, em um curto espaço de tempo, ele se renovar. Por exemplo, o corte de uma árvore. Não tem como, em questão assim, não, amanhã essa árvore já vai estar aqui. Não existe isso. Então, é renovável? Mas demora uma certa quantidade de tempo para que isso volte ao local. E aí o texto fala, né, eu não coloquei aqui, exatamente sobre essa questão da exploração predatória dos recursos da fauna e da flora. Então, o nome já diz, predatória não é com o intuito ou com o objetivo de repor para a natureza. Não, o nome já diz, predatório é com o intuito de eu vou tirar e não estou preocupado se vai ter como repor tão logo ou se as pessoas vão precisar disso aqui tão logo. Então, nesse início desse capítulo, o texto fala basicamente dessas diferenças, dos recursos, dos renováveis e não renováveis. Mais à frente, o texto vai falar sobre a questão das atividades. Que atividades econômicas são essas? A gente já viu um pouquinho, né, em capítulos anteriores, falando sobre extração de matérias-primas, né, que é o extrativismo, a agropecuária, que é o primeiro setor, a indústria, segundo setor, comércio, terceiro setor e serviços, prestação de serviços, quarto setor. A gente vai ver mais à frente, e essas são as atividades econômicas que usufruem diretamente dos recursos da natureza, tá? Então, aqui nós temos a atividade. Mais uma vez eu peço que vocês façam anotações, né, do que você entendeu dessa videoaula e até pontos que você não entendeu, tá ok? Façam como vocês venham fazendo, né, apesar de que algumas pessoas não têm mandado atividade nenhuma e essas pessoas estão com nota baixa e vão ter que correr atrás para recuperar, porque sim, vai ter recuperação, tudo normal, tá ok? Então, gente, fiquem com Deus e até mais. Se precisar, nós estamos por aqui.